Meus irmãos, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês e que este seja um tempo em que o Senhor nos direcione através da sua palavra e que nós possamos aqui ser direcionados por Ele à medida do que for necessário, pois afinal de contas, a palavra de Deus, é da palavra de Deus que nós de fato precisamos para nortear a nossa vida, as nossas decisões, amém? E eu fico muito feliz de estar mais uma vez aqui nesta casa e oro para que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês e que os mantenham firmes em Cristo, firmados no Senhor, amando sempre a sua palavra e glorificando o seu nome. Foi para isso que nós somos criados de fato. Eu confesso que fiquei muito feliz de ver a Isadora aqui na frente, né? Ela deve estar ali por trás, foi uma aluna nossa ali do Gil Wilson, e quando eu vi, fiquei surpreso, né? Louvado seja Deus pela vida dos nossos adolescentes e jovens que amam ao Senhor, né? E ela terminou o ensino médio ali no colégio, e a gente fica muito feliz de ver tantos jovens e adolescentes servindo ao Senhor, amando a Ele com alegria, servindo, e louvado seja Deus pela vida de vocês. E que bom que vocês tiraram esse dia de hoje, esse sábado, para estar aqui em comunhão uns com os outros, ouvindo a palavra do Senhor e louvando o seu nome. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versículo de número 1, o texto nos diz assim: O pecado de Judá está escrito como cinzel de ferro, gravado com ponta de diamante em seu coração de pedra e nas pontas de seus altares. Até seus filhos adoram nos altares e nos postes dedicados a Aserá, debaixo de toda árvore verdejante, e no alto das colinas, nos montes e nos campos. Entregarei todas as suas riquezas, seus tesouros e seus santuários idólatras, como despojo para os seus inimigos. Até porque o pecado corre solto na terra. A herança que reservei para vocês lhe escapará por entre os dedos. Farei que seus inimigos os levem como prisioneiros para uma terra estrangeira. Pois a minha ira se acende como fogo e arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada, onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca, e nunca deixa de produzir frutos. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. Amém? Ó Deus, nos direciona esta noite, fala conosco através da Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Essa versão que eu li, se tiver aí, é a versão NVT, tá bom? Se tiver aí, ajuda bastante. Eu gosto muito dessa versão. Meus queridos, é o seguinte, eu queria fazer algumas observações rápidas com vocês. Primeiro, que o livro do profeta Jeremias, que é o autor deste livro, ele foi escrito entre os anos 630 e 580 antes de Cristo. E Jeremias é o autor. Esse livro ele registra as profecias finais sobre Judá, advertindo o povo sobre a destruição,
que se aproximava da nação, se ela não se arrependesse. E aí Jeremias é chamado por Deus para agora clamar à nação para que ela se volte para Deus. Ao mesmo tempo, Jeremias, ele reconhece a inevitabilidade da destruição de Judá devido a dois problemas que nos perseguem até os dias de hoje, inclusive a nossa sociedade. O problema da idolatria e da imoralidade impenitente. Idolatria, imoralidade. Imoralidade, idolatria. E o livro de Jeremias, ele é uma mensagem de julgamento. Afinal, você precisa resolver um problema. O juiz, quando ele vai resolver um problema, ele está diante de uma situação, ele precisa julgar aquele caso. E ele vai precisar de um advogado, vai precisar de um procurador, vai precisar de todo um trabalho conjunto da jurisprudência para poder aplicar, de fato, a devida pena. A aplicação da pena. E o livro de Jeremias é uma mensagem de julgamento por causa da idolatria desenfreada. Você quer ver? Coloca para mim Jeremias, capítulo de número 7, versículo 30. Olha aqui a idolatria desenfreada, eu quero mostrar alguns textos com vocês aqui. Jeremias capítulo 7, versículo 30 diz assim: porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor, puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Capítulo 16, versículo de número 10, por favor. Capítulo 16, versículo 10 nos diz: quando anunciares a este povo todas essas palavras e eles te disserem, por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o nosso Deus? Versículo 11. Então lhes responderás, porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e o serviram, e o adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guarda. Aqui nós temos dois problemas: deixaram o Senhor e não guardar a lei do Senhor. Tem gente que ama estar na igreja, mas não medita na palavra. Ama estar no serviço da casa do Senhor, mas não medita na lei do Senhor. Ou tem gente que ama meditar na lei do Senhor, lê a palavra de Deus, mas não está em comunhão com Deus. A gente tem que juntar as duas coisas, para que a gente possa de fato adorar a Deus como se deve adorá-lo. Versículo de número 12. Vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não dar ouvidos a mim. Vocês estão perguntando? Estou respondendo a vocês. Vocês estão me perguntando, e o que foi que eu fiz? E o que é que nós fizemos? Está aqui. Vocês preferiram andar segundo a dureza do coração de vocês. Porque o nosso coração e o meu coração, por natureza, é duro. Vocês estão vendo isso? O nosso coração e o seu coração, por natureza, é duro. E a dureza do nosso coração tem um motivo. O motivo da dureza do nosso coração é a depravação total do homem. Não tem outra justificativa. O nosso coração é duro por causa da depravação total do homem. E o nosso coração duro, além de duro, é inclinado para aquilo que é pecaminoso. Nunca nós estamos em nossos corações desejosos de fazer o que é certo. O nosso coração sempre está inclinado a fazer aquilo que é errado. Jeremias capítulo de número 22, versículo 9. Continua sendo exposto aqui os pecados desse povo. Então lhes responderá, porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram a outros deuses e os serviram. Jeremias capítulo 32, versículo 29, nos diz o seguinte, 32 e 29, nos diz: os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre os cujos terraços queimaram incenso a Baal. Adivinha quem foi que queimou incenso a Baal aqui? Os que diziam ser crentes da Assembleia de Deus, do pastor Raposo. Os que diziam-se ser crentes da igreja evangélica congregacional, da igreja batista, da presbiteriana. O que se dizia da church, esse aí aqui, né? Está aqui, queimaram incenso, os crentes queimando incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Perceba, você pode não adorar a Baal, mas você pode estar adorando outras coisas que estão provocando a ira de Deus. Nós podemos adorar coisas que provocam a ira de Deus sobre nós. E o julgamento de Deus é certo sobre essas pessoas. Capítulo 44, versículo 2, por favor.
Capítulo 44, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: viste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém habita nelas. Versículo 3. Por causa da maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses, que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Aqui. Esse é o julgamento de Deus, por causa da idolatria desenfreada. E sabe qual foi o resultado? Destruição. Sabe qual é o resultado de uma idolatria? Sabe qual é o resultado de alguém que ouve o coração? Sabe qual é o resultado de alguém que está inclinado a ouvir o seu eu? Esse é o resultado. O resultado é a ira de Deus. Você quer ver mais? Coloca para mim Lamentações, capítulo de número 1, por favor. Você quer ver mais? Lamentações, capítulo 1. Como já é solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva. A que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Versículo 2. Chora e chora de noite, e suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Versículo 3. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Versículo 4. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Isso aqui é resultado do pecado. Isso aqui é o resultado da idolatria desenfreada em Judá. E Jeremias é levantado por Deus neste caos, neste cenário caótico. E eu quero, por favor, que nós voltemos ao capítulo 17 de Jeremias, para que fique mais claro para vocês. Porque no capítulo 17, no versículo de número 1, ele começa dizendo: o pecado de Judá está escrito como um cinzeiro, como um ponteiro de ferro, gravado na ponta de diamante em seu coração de pedra e nas pontas de seus altares. Eu preciso deixar isso muito claro para vocês nesta noite. Que o problema central aqui é a idolatria desenfreada. E depois da morte do rei Josias, depois da morte de Josias, o último rei justo, a nação de Judá tinha quase completamente abandonado a Deus e os seus mandamentos. E sabe qual é o pivô disso aqui? Eu posso dizer para você? O coração. A causa dessa desgraça todinha aqui é um negócio que está dentro de mim e dentro de você. É o nosso eu, é o nosso ego. Se você acha que o problema é alguém que está do seu lado, da sua igreja, o seu inimigo, antes de qualquer coisa, o problema está dentro de mim, dentro de você, que é a nossa natureza pecaminosa. Você quer ver? Ele continua dizendo, veja comigo, a partir do versículo de número 5. Olha o que diz o versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia e faz da carne mortal o seu, e aparta o seu coração do... Versículo de número 6. Porque será como um arbusto solitário no deserto. Você que está aqui agora, jovem, moça, rapaz, você que fica ouvindo o seu coração, você é como um arbusto solitário no deserto. Mais uma coisa, você que ouve o seu coração, você é alguém que não tem esperança alguma. Quer mais uma coisa? Você que ouve o seu coração, habitará em lugares desolados e estéreis. Você que ouve o seu coração, habitará numa terra salgada onde ninguém vive. Pessoas que ouvem o seu coração, mas não ouvem a voz de Deus, vivem uma vida desolada. Por isso eu quero nesta noite, em nome do Senhor Jesus, te aconselhar você a entender de que você não pode dar ouvidos ao seu coração. Não siga o seu coração. Eu quero dizer essa noite aqui, literalmente, para você jovem que está aqui agora, não siga o seu coração. Ele é enganoso. Ele é muito enganoso. Se existe algo que nós devemos tomar cuidado, é com o nosso coração. Tudo o que fazemos, as nossas motivações, os nossos ideais, eles partem daquilo que está em nosso coração.
Lá em Lucas capítulo 6, versículo 45, nos diz o seguinte: o homem tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala aquilo que está cheio. Já viu aquela frase? A boca fala que o coração está cheio. Precisamos guardar o coração, porque ele é enganoso. O coração do homem o coração do homem pecador é voltado para aquilo que é mal, para aquilo que desgraça a Deus. Foi o que foi mostrado aqui, muito bem ilustrado. Pessoas que ouvem o coração tendem a colocar Deus sempre em segundo plano. Se você for um crítico da peça, você vai dizer que as meninas estavam fazendo, os rapazes estavam fazendo apologia a ativismo religioso. De deixar de viver certas regalias da vida para viver na igreja. De jeito nenhum, porque não foi isso que a apresentação quis dizer. A apresentação ficou muito clara, que nós, por ouvirmos o nosso coração, a gente prefere aquilo que não presta, em detrimento daquilo que verdadeiramente edifica. Nós criamos desculpas para servir no reino e para congregar, mas nós não colocamos um obstáculo para fazer aquilo que é errado. Eu vos digo esta noite, que quando nós planejamos fazer algo errado, se for para fazer de madrugada, a gente faz. Nem que custe sair de casa escondido dos pais. Ou morando sozinho ou com alguém, a gente não quer que ninguém saiba e a gente trama tudo e tudo dá certo. As pessoas que estão vivendo agora, nesse momento, escravas do pecado, elas estão em busca daquilo que as satisfazem. Não tem nenhum obstáculo, não tem nenhum problema. Mas quando o assunto é servir aquilo que é o oposto ao meu coração e aos meus desejos, aí, meu amigo, é que o negócio pega. Porque dá cansaço, dá desânimo, a garganta fica ruim, eu estou sem tempo. E essa é a nossa luta cotidiana. Nós estamos dentro de um corpo onde nós lutamos diuturnamente contra ele. Você sabia que a vida cristã é uma vida onde você luta contra você mesmo? Você sabia disso? Lá no mundo, as pessoas são amigas de si, elas fazem aquilo que o seu coração pede que elas fazem. Mas vocês já perceberam como é o final da vida dessas pessoas? Já perceberam? Vocês já pararam para pesquisar a vida de pessoas importantes no final da vida delas, no leito da morte? É porque eu não trouxe aqui, eu deveria ter trazido frases de homens conhecidos que foram poderosos na história. Eram machão, eram bichãozão, eram poderosos, ouviram o coração, mas no leito da morte, eles entraram em profundo desespero. Porque foram pessoas que passaram a vida toda amigas de si mesmas, ouvindo o seu próprio coração. E quando foram se deparar, ou quando estavam se deparando com a morte, com a situação da morte, entraram em profundo desespero. Porque nesse mundo aqui, onde você vive de forma livre, arbitrariamente falando, você pode fazer o que você quiser, e você acha que isso não vai dar nenhum resultado, né? Ai, 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 ai. Faça aquilo que você entende bem entender, mas os resultados desses atos serão inevitáveis. Inevitáveis. As consequências e os resultados serão terríveis. Meus irmãos, o coração do homem é voltado para o que é mal, para aquilo que desagrada a Deus. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. É algo que desde a queda de Adão e Eva, o ser humano carrega em seu coração. É por isso que eu quero nesta noite tomar um cuidado daquela famosa frase que diz: faça o que o seu coração mandar, siga o seu coração. Não é esse o conselho que você ouve de alguém? Alguém que não conhece as Escrituras, que não conhece a palavra de Deus, ela com certeza vai dizer: olha, minha amiga, minha mulher, faz o que o teu coração manda. Ei, macho, vai por ti. Tu está sentindo em paz? Se tu está sentindo em paz, é porque é o que dá certo. Vai ouve teu coração, vai. Às vezes nós achamos porque tudo aquilo que traz paz é aquilo que Deus quer para nós. Cuidado, viu?
Cuidado, porque aquilo que Deus queria para a nação de Israel não foi muita paz não, viu? Tiveram que enfrentar o povo do Egito, enfrentar um deserto até chegar na terra prometida. Nem tudo aquilo que é de Deus é porque traz paz, não, irmão. Cuidado, que é só uma sensação que você está tendo de paz, porque está te agradando. Enganoso é o coração do homem. Você está vendo como nós precisamos de uma coisa chamada, eu preguei isso lá no Presidente Vargas, nós precisamos de discernimento. É discernimento, irmãos. Precisamos ter discernimento. Não é porque eu estou sentindo tão bem, está trazendo uma paz, é sinal de que é para mim. Não, você precisa de discernimento. Porque no momento que você está sentindo é emoção. O bicho nojento é emoção, irmão, porque a gente se emociona de um jeito. Irmão, na hora da emoção, a gente vira aquilo que nós não somos. Na hora da emoção, nós nos transformamos. É incrível isso, irmão. Mas depois que chega na hora de racionalizar as coisas, já percebeu? Vamos agora racionalizar. É aí que o negócio pega. E é isso que o seu coração e o meu coração faz. A partir do momento que nós seguimos o nosso coração, seguimos as nossas emoções, a gente vai sim, em algum momento, ter uma frustração. E a pergunta é, qual é a solução para esse problema? Porque nós temos um problema aqui, irmãos. É o número 1, do verso 1 ao 2. É a inscrição do pecado no coração. Inclusive, eu quero até fazer um rápido resumo aqui acerca dessa mensagem. É do ponto de número 2, que fala sobre maldição da confiança no homem. Onde fala-se do versículo 5 ao 6. Que aquele que confia em si é alguém isolado, seco, infrutífero. E qual é a aplicação disso aqui para nós? Confiar em sistemas, confiar em pessoas, ou até mesmo em nós mesmos, nos afaste de Deus. E aí vem uma reflexão para mim, vem uma pergunta para mim e para você. Onde é que está a sua esperança? Onde é que está a minha esperança? Em estruturas humanas ou na presença de Deus? Muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos. Uns confiam em iPhone, outros confiam em Corolla. Eu já conversei, irmãos, com jovens já. Uma vez um rapaz chegou para mim. Disse, professor, quando eu tiver muito dinheiro eu vou comprar um Corolla. Eu disse, mas tu é muito besta, macho. Tu vai comprar um Corolla, mas Corolla é carro de velho. Eu me não rio aí porque concordo. É porque você ter Corolla é que nem ter uma maçãzinha, não tem? Da Apple. Isso é doido, mano. Quem tem iPhone é rico, o pessoal não acha assim, né? Homem desde besteira. Quando tu tiver dinheiro, ganhando bem, faz que nem eu, compra um Kwid. Não estou dizendo não, viu? Estou só dizendo que você tem que começar galgando. Não, eu quero ter, irmão, tem gente, irmãos, que não tem condição de comprar roupa de marca, mas compra uma blusa da Lacoste falsificada, que quando você joga a primeira A, a leva de água já mancha, mas tem que ter a blusa do jacaré, tirar foto do Instagram, para mostrar para a sociedade. E isso é confiar no coração, meu chapa. Pessoas que confiam no coração, elas tendem a ser pessoas não autênticas, elas são sempre piratas. Não é por isso que o mundo aí hoje, as pessoas não estão loucas atrás de fama, de dinheiro, porque é uma luta desenfreada para o coração dizendo, tu precisa de luxo, tu precisa de dinheiro, tu precisa de fama, tu precisa de Corolla, tu precisa de iPhone, tu precisa de status, tu precisa nem que ser uma blusa falsificada, tem que mostrar para a sociedade que tu tem alguma coisa, e nós ficamos nessa luta desenfreada e esquecemos de viver uma vida piedosa. Esquecemos do caráter, esquecemos dos valores, esquecemos de ser verdadeiros. Deus está nos dizendo nesta noite, pelo poder da sua palavra, não seja alguém isolado, seco, infrutífero, que só pensa nas coisas banais nessa vida. Entregue o seu coração ao Senhor e confie nele de todo o seu coração. Bendito seja o nome de Jesus. Vou falar igual aqui como cearense que eu sou, deixe de ser besta. Seja piedoso. Os grandes homens da história não foram marcados pelas suas riquezas, mas pelo legado que eles deixaram. Me diz aí qual é o homem que a gente mais fala pela sua riqueza? Salomão, mentiroso, é pela sabedoria. Que negócio de... Salomão foi rico, mas ele teve o que teve por sabedoria. Por que até hoje nós falamos em grandes nomes? Por que até hoje se fala em Madre Teresa de Calcutá? Era endinheirada?
Era pó de rica aquela mulher? Era uma freira. Fazia caridade. Mas só porque a mulher foi responsável por uma ação que transformou a Calcutá, a mulher ficou conhecida na história. Quem é que já vai falar de Mahatma Gandhi? O cara que liderou o processo de independência na Índia. E ficou conhecido porque o processo de descolonização da Índia foi um processo pacífico. Não teve derramamento de sangue. Aí o homem ficou conhecido. Mas foi porque ele era rico? Que conversa, rapaz. É como diz aquela velha frase, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Eu conheço gente assim, irmão, que é pobre, pobre de marré, marré, marré. Só tem dinheiro, mas é mentiroso, trambiqueiro, safado, mau caráter. Isso é riqueza. Mas para quem confia no coração, isso é riqueza. Mas para quem confia no coração, isso é status. Mas segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus, quando Deus olha para pessoas que confiam no coração, Deus vê que essas pessoas são isoladas, secas e infrutíferas. Aí você deve estar perguntando, irmão Neto, você está falando só desgraça, não tem uma solução para isso? É claro que tem, meu irmão, meu amigo e minha amiga. Tem uma solução para esse foguete aqui, irmão. Hein? Cadê os pirangueiros aqui que estão aqui na frente? Eu não acredito não, mano. Sério? Não parece. Parece, né? Cadê o irmão da mocidade, o líder? Foi lá para fora chorar porque eu... Cadê o pastor, irmão? Cadê Isabel? Foi-se embora também? Está feliz porque o Fortaleza está ganhando, macho aí? Hã? Foi resolver bucho, como sempre, o pastor é assim. Sim, irmãos, pois é, os pirangueiros, que Deus tenha misericórdia de vocês. Irmãos, mas eu achei legal. Quem foi que teve a ideia de colocar pirangueiro na peça? Eu vou dizer por quê. Eu vou dizer mesmo agora, e acho ruim se quiser, porque tem muita irmã na igreja que gosta de pirangueiro. Foi você que teve a ideia? Você concorda, irmã, que tem um bocado de moço na igreja que não quer rapaz crente, só quer pirangueiro? Eu espero que aqui não tenha, porque se tiver, Deus vai te despirangueirizar. Não sei como é que é o nome. Vai de maloqueiro, vai. Irmãozinho na igreja parece assim um nerd. Né, doido, olha. Que é isso, irmão? Menospreza o rapaz, não. O irmãozinho nerd, pelo menos, tem um dinheiro para pagar a merenda. Eita, glória. Alguém falou, meu Deus. Irmão, Deus vai desencalhar muitas pessoas esse ano aqui, eu creio. Mas não ouçam o coração de vocês, porque senão, se vocês forem ouvir o coração de vocês, vocês vão fazer besteira. Viu? Tem uma solução para esse problema? Tem. No mesmo texto de Jeremias 17, no versículo de número 10, olha que coisa linda, olha a solução do problema, como sempre está em Deus, né? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o que, gente? Segundo o fruto das suas. Diga-se comigo, Deus não está preocupado com o que eu tenho, com a minha riqueza, fala, com meus status. Deus está preocupado com o meu procedimento, com as minhas ações. Amém, gente? Amém. E para ficar mais claro, coloca para mim o Salmo 139. Essa oração é emocionante. Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando? De longe penetras os meus? De longe o Senhor está te vendo, amém? Versículo 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegou à boca, à língua, e Tu, Senhor, já a conheces por toda, glória a Deus. Tu me cercas por detrás e por diante. Sobre mim pões a tua mão. Versículo 6. Aí o salmista está olhando, ele está contemplando essas atitudes de Deus, ele olha e fica assim, meu Deus, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. Meu Deus do céu, meu Deus do céu.
Quando eu confio no meu coração e eu tenho controle sobre o meu coração, tudo dá errado, porque eu só conheço aquele que é superficial, aquilo que está ao meu alcance. Mas quando Deus ele sonda o meu coração, Ele conhece o meu deitar e o meu levantar, isso é para nós algo tão poderoso, tão elevado, que nós não conseguimos nem atingir a soberana vontade desse Deus Todo-Poderoso. E você deve estar perguntando, e o que é que eu tenho que fazer? Você tem que, a partir de hoje, entregar todo o seu coração ao Senhor, hoje. Versículo 7. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? O jovem que está aqui agora, olha isso aqui. Para onde fugirei da tua face? Versículo 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Versículo 11. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz não são a mesma coisa. Versículo 13. Pois tu formaste o meu... Deus está preocupado com o que, irmão? Com o nosso o quê? Interior, porque Ele formou, Ele já conhece. É igual o rapazinho que estava conversando com a menina. Esse moço é o seguinte, olha, a minha preocupação não é com a sua aparência, é com o seu interior. Ela disse, meu filho, pois você não queira saber. Falei com a mamãe semana passada, disse que lá no interior não está chovendo nada. Ainda bem que o pastor Cristiano não está aqui para ver essas coisas que eu estou falando. E ele vai de novo se arrepender. Tu me teceste no seio da minha mãe. Versículo 14. Irmão, isso aqui é poderoso. Isso aqui é um negócio esplendoroso. Graças te dou, visto que por modo... Escuta isso aqui, quem andou já defendendo por aí o aborto. Ou você conhece alguém que defende o aborto? Leia essa passagem para essa pessoa. Graças eu te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, olha isso aqui, irmãos, que coisa linda. Os teus olhos me viram a substância ainda, sem que eu ainda nem existisse. O Senhor já viu a mim? Já viu a você? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu posso te dizer algo esta noite? Está preocupado com o que vai acontecer amanhã? Para quê, meu filho? O teu dia já foi escrito pelo Senhor. Por que você está preocupado com o amanhã, se o Senhor já escreveu o seu livro, a sua história no livro dele? Glória ao nome de Jesus. Isso aqui pode até às vezes nos assustar, mas ao mesmo tempo isso nos conforta em saber que Deus é soberano e Ele está sobre o controle de todas as coisas. Ele governa tudo com seu poder e com a sua autoridade. E isso implica, tudo isso que eu falei aqui para vocês aqui agora, essas exposições que nós fizemos aqui, o único que conhece o nosso coração é quem? É o Senhor. Quem conhece o nosso coração? Você quer ver mais? Coloca para mim Romanos 8, 28. Aqui eu amo. Aqui foi quando eu me converti, só não posso dizer o quê. Em 2014, até barba cresceu. De 5 pontos, posso falar mais nada não, deixa quieto. Aqui eu fui convertido aqui, foi radical. Depois eu conto para você a minha experiência, viu, irmão? Está sendo transmitido esse culto aqui, tá, Isabel? Tá? Tá gravado? Tá sendo... eu quero depois, viu? Mas que bom, tu me manda depois, eu quero. Tem alguém que estava pedindo aqui. Ei, mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu falo mesmo, eu falo não. Irmãos, eu virei calvinista em 2014. E foi de 5 pontos. Se eu disser para vocês que a minha conversão, olha aí, conversão, olha, bicho abestado. Eu fui dar jaula também, viu? Mas depois Deus me libertou. Ei, mas quando eu me converti, quando eu entendi o plano de salvação, não foi lendo o N. Grunden e Luiz Berkhoff, eu fui ler depois, vocês acreditam? Depois eu fui ler o N. Grunden, Luiz Berkhoff, Miller de Erickson. Irmão, foi um negócio maravilhoso. Mas antes disso eu li, sabe o quê? A Briba. A Briba falou comigo, irmão. Está aqui, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam. Isso aqui também, além de me fazer confiar que Deus, Ele
cuida da minha salvação do começo ao fim, isso também me faz confiar que Ele também cuida da minha vida, da minha história e das minhas decisões. Amém? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? Daqueles que são chamados segundo o seu? Agora vamos aqui para o verso 29, aqui é poderoso aqui. Porquanto, isso aqui é a soberania de Deus, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E essa palavra chamar, aqui no grego, significa que ele relacionou com essas pessoas. Ele conheceu essas pessoas, ele conhecia a vida dessas pessoas. Isso é a gente, irmãos. Isso somos nós, o povo de Deus. Versículo de novo, e aí continua no versículo 30. E aos que chamou, a esses também o quê? A esses também o quê? E aos que justificou, a esses também o quê? Deixa eu te falar uma coisa aqui, ansioso, que nem eu. Toma remédio para ansiedade, que só falta ficar doido, arrancando os cabelos, eu já não tenho, mas você às vezes quer arrancar os seus cabelos, quer quebrar tudo dentro de casa, quer destruir tudo. Se você estiver assim, procura a irmã Isabel, ela é psicóloga, quase, né? Mas já é, converse. Mas também, se você estiver ansioso, lê esse texto aqui, porque o Deus que te chamou, é o Deus que também já te justificou. E o Deus que te justificou é o Deus que em breve vai te glorificar quando você estiver com o corpo glorificado lá na eternidade com Ele, no dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Por isso, meu amigo, jovem, moça, rapaz que está aqui hoje, entrega o teu coração, os teus sonhos, os teus desejos, entrega os teus planos para Deus, meu irmão e minha irmã. Entrega tudo para Ele, porque o Deus que te predestinou, é o Deus que te chamou, é o Deus que te justificou, e é o Deus que te glorificará um dia, quando nós nos encontrarmos com Cristo na eternidade. Tem solução sim para esse mundo, e a solução é entregar tudo para Deus. Por isso, em vez de seguir o seu coração, se debruce na palavra de Deus. Peça que Ele molde. Esses dias eu postei aquele vídeo, já vou terminar, eu postei aquele vídeo pregando lá na Kairos, no PV, e eu postei um vídeo, né, deu até umas visualizadazinhas, aí veio lá um irmão comentou e disse, mas tem que sentir também umas emoções, tem que sentir também. Que eu falando no vídeo que o povo só quer sentir, sentir, sentir. Aí quando eu fui olhar a igreja dele, irmãos, a igreja dele é de aqueles pessoal que gosta de sentir. Aí eu digo, está explicado. O que eu não gostei, irmãos, é que a pessoa que curtiu o comentário dele nem me acompanha direito nas redes sociais. Né? Irmãos, eu sou bicho doido da rede social, não é não? Não é engraçado essas coisas, né? Mas eu não me arrependo de nada que eu falei ali, que eu não estou doido, só um pouquinho. Mas eu não estou doido. O problema é que as pessoas querem confiar mais nas emoções. Irmã Isabel, vem para o culto na Kairos hoje, eu nem me arrepiei. Aqui não é centro espírita. E você não está aqui para assistir Invocação do Mal nem Annabelle. Mas se você for, me chame que eu gosto de assistir. Mas se você quiser se arrepiar, eu tinha um primo meu irmão, ainda bem que ele não está aqui. Que a gente colocava o filme do Invocação do Mal para assistir, ele ficava enrolado no lençol. Ele disse, está tudo bem, cara, ele não está tranquilo, enrolado. Se souber que eu disse isso, ele... Né? Mas você quer se arrepiar, você quer assim, não, eu quero ir para a igreja, eu quero ter uma transe. Eu quero... Aqui é um lugar onde a gente se senta para adorar a Deus de forma racional. É óbvio que eu vou me emocionar, é óbvio que eu vou dar glória, é claro que eu vou pular. Irmãos, se tem uma coisa que eu faço é pular na igreja, eu dou um valor pular. Pulo e glória. E quando as músicas são daquela da Assembleia, que eu sou da Assembleia, né? Quando Deus quer fazer, ninguém pode ir para... e é um negócio... Mas eu sei que aquilo ali é emoção. Eu sei que aquilo ali é o momento que eu estou ali animado, empolgado. Esse dia eu fui pregar na igreja na Iparana e eu cantei lá também. E Ele está aqui, tem glória dele aqui. E eu, eita menino. Chega, eu fiquei cansado. Emoção. Mas eu sei que se eu ficar sendo guiado só por aquilo e não por isso aqui, vai dar tudo errado. Vocês estão vendo o que é que está acontecendo no nosso país, né? Nós estamos sendo chacotados por causa de pessoas que vivem da emoção. The King, The Power. Irmão, fizeram até funk, não foi, com essa música? Não foi? Até meus alunos, irmão, chegaram no colégio e me disseram, professor, o que é The King? Aí eu disse, porque na igreja do Senhor tem isso aí, The Power, The Man? Eu disse, tem não. O povo é tudo normal. Até o mentor, irmão, essas besteiras o povo aprende no instante, é engraçado, né? Aleluia. Está ali um ali, gente boa.
Faz tarefa ele, viu? Ei, olha o que é que diz em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, e aqui eu já vou terminar. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não adianta só ler a Bíblia, não. Tem que pedir uma ajuda do Espírito. Tem que pedir uma ajuda do Espírito Santo para que ele possa intervir nas nossas vidas e para que a gente não possa seguir os nossos corações. Veja o que diz o verso 26. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Dar-vos-ei. Irmão, que palavra de esperança isso aqui, gente. Você deve estar agora orando por alguém que tem um coração duro. Você, rapaz, que está doido por aquela moça. E ela não quer você. O coração está duro e você deve ser, quebra ela agora, Jesus. Se eu disser para você que não é sobre isso que o texto está falando. O texto está falando é para mim e para você especificamente. Que nós precisamos quebrar o nosso coração duro, e só quem quebra esse coração duro, e só quem pode tirar o coração de pedra de nós, é o Espírito Santo de Deus, através da pregação pública da sua palavra. Eu creio nessa noite que Jesus está trabalhando em meu e em seu coração, através desta palavra. Senhor, quebra o coração dela, para que ela olhe para mim. É outras coisas, você tem que aprender outras coisas, depois a gente... Falou eu para ensinar essas coisas. Sim, irmão, vamos lá, continuando. Quando Cristo nos chama para fazer parte do seu corpo, Ele faz a gente o quê, irmãos? Novas criar. Então todas as coisas velhas ficam para onde? Ficam para? Tudo se faz o que agora? Novo. Então a promessa de Deus para nós essa noite é um novo coração, é o que nós precisamos. E Deus vai sim nos dar este novo coração. E se Ele me der um novo coração, nós vamos frutificar, nós vamos estar firmes e consequentemente, seremos pessoas resilientes. Por isso você precisa fazer essa pergunta: a nossa fé, a minha fé, a sua fé, está enraizada na fonte certa? Quer dizer, irmão Neto, que se eu confiar no Senhor, vai ficar tudo resolvido? É igual a música da Damares: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, só vitória. A prova acabou, agora é só vitória. Não, a confiança no Senhor não evita dificuldades, mas dá força para a gente resisti-las com vida e fruto. E o coração, Neto, continua enganoso. E quem é que sonda? O Deus Todo-Poderoso. É Ele quem conhece de verdade quem nós somos. Não podemos, escute isso, pessoas que confiam no seu coração, elas se escondem, escute isso, elas se escondem atrás de uma religiosidade, ou até mesmo disfarçada de boas intenções, mas Deus conhece o que está por dentro. E a pergunta é: você tem permitido que Deus revele e trate as intenções mais profundas do seu coração? É disso que nós precisamos. Queria chamar o irmão do teclado aqui na frente, por favor. Um coração que nós precisamos é um coração que seja submisso à vontade de Deus. Um coração que produza bons frutos. Um coração que não nos engane mais, mas que nos leve direto para o alvo, que é Jesus Cristo. Portanto, eu termino aqui. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, seriam: não sigam o seu coração. Não faça o que o seu coração manda. Siga Jesus. Já dizia Santo Agostinho: é duro te seguir, mas é difícil te deixar. Se eu fosse pedir para você compartilhar, faz um Fá maior, meu filho, por favor. Se eu fosse pedir para você, se eu fosse pedir bem baixo, se eu fosse pedir para que você compartilhasse comigo, e eu compartilhasse com você as nossas cargas, irmão. Alguém tinha tanta coisa para dizer. Hoje mesmo eu paguei tanta conta. O dinheiro entrou ontem, irmão. A Isabel só foi pro lado. Sobrou nada. Não, sobrou. Mas uma besteirinha. É porque precisa ganhar mais. Aí tu ganha mais. Aí tu gasta tudo que tu ganha de novo. É assim. Sabe por quê? Você pode ganhar 25, 30 mil, 40, 50.
você nunca vai se contentar, porque o coração nunca está contente. O nosso coração e a nossa natureza nunca está contente. Se surgisse hoje um emprego que te fosse promover e você ganhasse um bom salário, eita, que maravilha, vou passar a vida toda sem nenhuma preocupação. Mas vai surgir outra preocupação lá na tua casa, na tua vida, e você vai ter outro bucho para se preocupar. Aí você acha muito, você deve estar pensando aí que os príncipes deste mundo, eles vivem em paz, né? Nunca tem prova nem luta. Alguém deve estar dizendo, como eu queria ter a luta que eles têm. Vai! A vida não é indolor. A vida nesse mundo, bem suave, bem dedilhado. A vida nesse mundo, ela não é indolor, é uma vida de lutas e provações. Por isso, siga a Jesus. A carga está pesada? Segue a Jesus.